A nossa entrevistada de hoje é a poetisa, pedagoga, advogada, membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Ileides Miller. Em primeiro lugar, Ileides, eu quero agradecer as flores que você trouxe, as tulipas que lembram os campos da Holanda, o amor verdadeiro, e aqui uma linda violeta que lembra a modéstia, a humildade, parecem-se muito com você. E eu gostaria que você comentasse, Ileides, sobre essa coincidência temática entre a sua poesia e a poesia de Drummond. Em entrelinhas, nós encontramos vários temas que são caros a Drummond, e essa sua dicção espontânea, fluente, que é também uma marca drummondiana. Vamos começar assim pela infância. Você tem vários poemas que falam sobre infância. Queria que você comentasse esse tema. A poesia, ela brota lá na infância. Tudo o que eu escrevo, eu me remeto à infância. E muita poesia, em todos os livros que eu escrevi, tem poemas sobre a infância. A menina presente, o Drummond fala em menino antigo, que está sempre presente dentro dele. Eu acho que a gente nunca cresce. O que nós aprendemos, o que nós vivemos na infância é o que nos acompanha. A gente apenas vai aperfeiçoando. É uma coluna vertebral. É uma coluna. E então muitos dos meus poemas falam da infância, falam do lugar onde nasci, onde vivi. E a poesia, ela tem esta capacidade de nos devolver a infância. Lindo, é um autoconhecimento através da infância. O Drummond fala que não sabia que a sua história de menino era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Isso. E eu gostaria que você lesse um poema sobre infância. Eu escolhi aquele poema imperativo que está na página 27. Gostaria que você lesse para nós. Imperativo. Meus verbos de infância foram modo imperativo, mais negativos que afirmativos. Eu não contestava nem respondia, obedecia. O modo indicativo aprendi depois. Lindo, a obediência, tão importante, uma obediência que gera bênção para a vida. Ileides, e tem um poema em que você fala sobre uma via torta. Obediente, mas às vezes por vias tortas. E o Drummond fala em anjo torto, que quando ele nasceu, apareceu um anjo torto e ele disse, vai, Carlos, ser goste na vida. Como seria essa via torta nesse poema? Este poema eu escrevi pensando em todas essas crianças, esses meninos de rua, que eu vejo por aí sem uma direção, sem um acompanhamento, eles estão tão vulneráveis diante de tantos perigos que rondam a vida deles. Eles estão marginais, mas totalmente marginalizados mesmo, de um outro lado da vida. Leia para nós. Então eu escrevi, por via torta, caminha torto o menino. Por fora, infância quebrada. Por dentro, futuro em desalinho. Há espinhos prendendo a estatura. Há formigamento nos sentidos. Pedras no caminho sangram-lhe os pés morenos de sol e pó. Aves de rapina sobrevoam. Há perigo no ar. Voar não aprendeu. Lindo, Ileides, muito comovente, essas vidas quebradas, essa infância quebrada, me lembra uma imagem assim até de uma boneca quebrada. Sim. E nesse mesmo poema, você fala em pedras no caminho, nas dificuldades, que é algo que lembra tanto o Drummond
e que também é título de um outro livro seu, O Caminho das Pedras. Fale um pouquinho sobre esse tema. Este livro eu escrevi como a história da minha família, que são descendentes de italianos. Então eu começo essa história com os meus antepassados lá na Itália, quando eles vieram para cá em 1878. A imigração é sempre um tema épico, fortíssimo. Isso, e ali eu coloco todas as dificuldades pelas quais eles passaram, mas que também o caminho das pedras também havia uma esperança que indicava o caminho do futuro, algo bom que estava por vir. A superação dessas dificuldades, isso. A crença no mundo novo. Isso, eles vinham para cá com muito sofrimento, eles tinham recém saído da guerra lá na Itália, e eles viam nessa travessia desse oceano uma esperança de encontrar na América. Eles nem sabiam o que era a América e qual América, tanto que para eles, América do Sul ou do Norte, muitos foram para a América do Norte, eles não tinham o destino, não conheciam o destino, mas eles vieram. E aqui eles... É uma saga, né? É uma saga. E o Caminho das Pedras, porque a região onde eles se fixaram, foi no Rio Grande do Sul, era uma região de serras com muitas pedras. Fui para lá e vi esse local. O que é que dava para fazer naquele lugar, ao pé dos morros, com tanta pedra? Mas meu bisavô não viu nas pedras um problema. Ele pegou as pedras e construiu a casa dele. Esta casa que tem na capa é feita de pedras. Sim. E está lá, esta foto é atual, está lá com a mesma fachada, igual como ele fez e deixou. As pedras são eternas, né? As construções feitas de pedras duram para sempre. E então esse título, O Caminho das Pedras, ele quer dizer as duas coisas, tanto as dificuldades quanto a esperança que eles viam. E algo eterno. Algo eterno que ficou. Mas além do Drummond, você sofre a influência de vários outros poetas, por ser uma pessoa que é leitora contumaz da poesia, é uma pessoa que ensina a declamar, a falar poesia. Inclusive, é lindo o seu trabalho de formação humanística com as crianças e com comunidades. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre outras influências, além dessa que é clara com Drummond. Sim, desde a minha infância e adolescência, eu sempre gostei muito de ler. Eu comecei a ler com os classificados de jornais. Depois, aos 10 anos, eu ganhei de presente do meu pai um dicionário grande, de capa preta, tenho até hoje. Aquele dicionário me abriu para o mundo. Dicionário é lindo. É lindo. Eu gostava de estudar as palavras. A palavra no estudo, no estado puro. Isso. Quando eu comecei, eu morava no sítio. Quando eu fui para a cidade estudar no ginásio, na época, eu descobri na escola uma biblioteca. Aquilo me encantou de tal forma que eu não acreditava que eu poderia ler aqueles livros sem pagar, porque tudo eu achava que precisava pagar. E na biblioteca não, eu podia ler aqueles livros. Aí eu comecei a ler Monteiro Lobato, Cecília Meirelles, José Mauro de Vasconcelos. Marcou a nossa infância. Todos esses livros. Pé de Laranja Lima. Isto. E foi assim, eu li assim, de forma, eu tinha, parecia que eu tinha necessidade de ler cada vez mais. É uma sede. Uma sede. E então eu fui assim influenciado por vários poetas, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, Quintana. Leia aquele poema sobre as influências poéticas
que é muito lindo, é o poema Eu. Versos lidos me compõem. Na pedra de Drummond encontrei caminho. No espelho de Cecília achei minha face perdida. No chão de Barros tropecei num abandono. Na rua de Quintana vi catavento escondido. Na aldeia de Pessoa entre metáforas vivi. Sou mistura de versos acontecidos. Entre a ramagem da tarde há uns poemas perdidos. Eu por aí. E para encerrar, Ileides, há uma faceta importante da sua obra, que é a obra infantil, como Em Lagartinha Feliz. Fale um pouquinho sobre esse livro. Esse foi o meu primeiro livro infantil. Eu escrevi este livro pensando nas crianças que estão iniciando a alfabetização. Então, eu escrevi em versos. Que as crianças amam. Letras grandes, né? A ilustração bem viva, né? De cores fortes. E nesse livro eu conto a história de uma lagartinha que ela vivia feliz, mas um dia ela adormeceu e enquanto dormia o corpo dela se transformou. Ela já era o projeto da borboleta. Já, e se transformou numa linda borboleta. Que é uma imagem linda mesmo. Então, nesse livro, a criança ela tem a história, pela história, ela tem o conhecimento da metamorfose da borboleta, né? Todo o período da lagarta quando vira borboleta. E ela, lendo este livro, ou alguém lendo para ela, ela vai adquirir este conhecimento pedagógico de forma lúdica, de forma... Ciclo de vida e morte. Isso. Ileides. E vamos então encerrar lembrando que Drummond é sobretudo amor, amar, que pode uma criatura entre outras criaturas, se não amar, mal amar, é assim que Drummond diz. Sim. E a sua poesia, a sua pessoa, elas nos transmitem muito amor. Obrigada pela sua presença. Por hoje é só. Eu quero agradecer aos meus parceiros, a Livraria Le Parole e a Pousada Dom Aquino. E se você quiser fazer um contato comigo, é pelo raquelnaveira@gmail.com. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.